Olá, começa agora o Questão de Ordem ao vivo. Na última segunda-feira nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, uma data importante para debatermos como extinguir, acabar com a violência, como encerrar as desigualdades, seja de salário, de oportunidade, de acesso. São muitos direitos que infelizmente não são colocados em prática, por isso o Questão de Ordem de hoje pergunta: direitos da mulher, há o que comemorar em 2021 ou muito a lutar? Será que tem como concordar com os dois? Bom, participam aqui comigo no estúdio as vereadoras Paola Miguel e Mariana Conte e de forma virtual as vereadoras Débora Palermo e Guida Calisto. E convidada especial neste primeiro bloco, a Thaís Cremasco, advogada, fundadora do grupo Mulheres pela Justiça. O programa é de vocês, não terá o man interruption, apenas o apresentador é que de vez em quando vai fazer aqui algumas interrupções para chamar um intervalo ou algumas perguntas. Paola Miguel, respondendo essa pergunta então, 2021, a mulher pode comemorar ou a luta é muito grande ainda? Seja bem-vindo e boa tarde. Muitíssimo obrigada. 2021, num contexto pandêmico, a gente ainda tem muito a lutar. Com a pandemia, as mulheres foram as que mais perderam, né? A gente entra num momento de retrocesso. Quando a gente fica em casa, a gente precisa lembrar que quem cuida da casa, geralmente, são as mulheres e, além disso, quem cuida das crianças, né? Sem o retorno das aulas, que já faz mais de um ano que a gente está de forma remota, essa sobrecarga que a gente sempre falou, né, a dupla, a tripla, a quádrupla jornada, ela só piorou e agravou. Quando a gente fala do retorno ao trabalho, né, da forma não remota, da forma presencial, a gente tem que lembrar que as mulheres são a maioria, enquanto profissionais da saúde, que estão também na linha de frente do combate à pandemia e estão ficando cada vez mais estressadas. Como toda a classe médica, todo mundo que trabalha na saúde, é muito desgastante, cada dia mais você vê uma doença tomar conta sem nenhuma medida possível. Além disso, quando a gente fala do mercado de trabalho, as mulheres não conseguem retornar justamente por conta de não terem com quem deixar seus filhos, muitas vezes terem que cuidar da casa, e o auxílio emergencial, que era uma medida que inclusive resolvia um pouco disso, né, quando a gente fala da sobrevivência, né, de eu conseguir comprar alimento, ele acabou. Então as mulheres estão voltando para um contexto onde não só o desemprego as afeta, mas também a fome de seus filhos, parentes e tudo mais. Então a gente ainda tem muito a lutar. Vereadora Mariana Conte, como é que você enxerga esta questão de comemorar um dia, debater, enxergar as lutas que virão pela frente? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Quero cumprimentar as vereadoras Paola, Guida, Débora, cumprimentar a Thaís também, a nossa convidada especial aqui hoje. Na verdade, o dia 8 de março é o Dia Internacional e nós falamos que é o Dia Internacional de Luta das Mulheres, né? Porque, afinal, é um dia que tem mais de 100 anos. É um dia de mais de 100 anos, então há que comemorar, há que relembrar toda a trajetória de luta das mulheres que sempre lutaram nas suas diferentes formas, seja lutando para sobreviver, seja lutando na política, lutando por direitos. Então, eu acredito que existe um elemento de comemoração. Não é à toa que o Dia Internacional, nós sempre saímos para a rua, pintamos as ruas com as nossas cores, com os nossos cantos, né? Infelizmente, esse ano a gente não pôde estar na rua, como a gente sempre está, por conta da situação pandêmica, né? Mas existe um elemento de comemoração. Mas, como nós sempre reafirmamos, existe um elemento de luta. E é claro que esse elemento de luta está ligado à situação de desigualdade, que ainda é presente, que é uma desigualdade histórica no país e no mundo. Quer dizer, a gente tem uma sociedade patriarcal, machista, que as mulheres estão nos postos mais fragilizados, que são a maior parte dos pobres do mundo são mulheres, são os seus filhos. Existe uma desigualdade da forma como a mulher lida com o cuidado também, né? Quer dizer, em grande medida, o trabalho do cuidado é um cuidado desvalorizado, né? É desvalorizado e existe uma sobrecarga da mulher nesse sentido. E a pandemia escancarou isso, né? Então, a Folha de São Paulo fez uma reportagem que trouxe um dado, para mim, assim, é um dado
alarmante, né? A Folha fala de 48% das mulheres fora do mercado de trabalho por conta do contexto da pandemia. Isso é quase metade. É metade da população feminina que está fora do mercado de trabalho por conta da pandemia. Na verdade, isso não significa que as mulheres não estão trabalhando. As mulheres estão cuidando dos filhos, dos doentes, dos idosos. As mulheres continuam trabalhando, mas elas estão fora do mercado de trabalho e a maioria saiu do mercado de trabalho porque é trabalho informal, as mulheres são a maioria do trabalho informal, e também pela necessidade do cuidado dos filhos, dos doentes e dos idosos. Então, é uma situação alarmante, temos muito que lutar. Lutamos pela renda básica, por vacina, para a defesa dos empregos, ou seja, né, na verdade, o dia 8 de março esse ano é um dia mais do que nunca de luta. Vereadora Débora Palermo, como é que você enxerga esta luta por direitos em uma pandemia, em mais um ano atípico, né? A gente brincou que 2020 foi atípico, 2021 segue pelo mesmo caminho, mas você vê uma evolução, você vê algumas conquistas. Seja bem-vinda e boa tarde, Débora. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mariana, Guida, né? Paola, doutora Thaís. É um prazer participar, né, desse encontro, desse debate. Eu acho que nós temos muito que comemorar, né? Os avanços já foram muitos, né, nesses anos todos, mas temos muito que avançar ainda. Né? Ainda uma cultura machista, né, predominantemente machista, né, os poderes principalmente são na maioria por homens, e tira muito do papel, do olhar sensível às causas da mulher, das necessidades da mulher, do respeito e do espaço que nós temos o direito de ter, né? Então, eu acho que ainda há muito que ser conquistado. Já temos avançado, hoje nós somos maioria nas universidades, nas notas altas, no mercado de trabalho também a mulher tem alcançado, na política a mulher avançou nessas últimas eleições, mas ainda tivemos muitos municípios, acho que 17% dos municípios não elegeram nenhuma mulher. Então, ainda temos que avançar nas políticas públicas voltadas à mulher. Quando eu falo em políticas públicas voltadas à mulher, é aquilo que atende não só a mulher, mas a necessidade dela enquanto mãe. Por exemplo, enquanto tiver falta de vaga em creche, enquanto tiver falta de vaga em escolas, a mulher tem que ficar em casa, porque o que a Mariana acabou de falar, ela que cuida, que predominantemente tem esse papel de ser a que deixa o trabalho para cuidar da família, para cuidar do idoso, para cuidar da criança. Muitas vezes deixa de fazer uma faculdade, muitas vezes deixa de um emprego que é importante para ela enquanto ser humano, enquanto profissional, abre mão disso para poder estar cuidando da casa, dos idosos, e isso ainda é muito difícil para muitas mulheres, né? Então, eu acredito, Gabriel, que avançamos, sim, né? Mas temos muito que caminhar. E isso parte também de nós, mulheres, né? Eu digo sempre isso, é na criação dos filhos que nós temos que fazer a diferença, né? Criar nossos filhos sem essa visão machista, sem essa visão de que a mulher ela é submissa, que ela é quem tem que tomar a frente da casa, mas não, que a casa é de todos, todos cuidam, todos fazem. Então, a mulher, enquanto mãe, enquanto provedora também da casa, né, ela tem que passar isso desde que o seu filho nasce, para que ele cresça e nós com essa visão, né, de igualdade, dos mesmos direitos, né, não ser melhor que ninguém, mas não ser também submissa e menos importante diante da sociedade. Então, esse papel, inclusive, cabe a nós também, enquanto mulheres, enquanto mães, educadoras, passar, né, para os nossos alunos, para os nossos filhos, para todos aqueles meninos que vêm vindo, e senão essa realidade nunca irá mudar. Então, eu também chamo nós mulheres a essa atenção, né?
para que a gente possa fazer esse papel diante da sociedade de desconstruir essa cultura machista e construir uma sociedade mais igualitária, com mais direitos para acesso à mulher, principalmente ao respeito, né? Acima de tudo, é o respeito que deve ser dado a nós mulheres, né? Desde que nós nascemos e para podermos ter direito de decidir o que nós queremos na nossa vida, como nós queremos e sermos respeitadas nas nossas vontades, nos nossos direitos. Muito obrigada, Gabriel. Nós aqui agradecemos essa primeira participação da vereadora Débora Palermo, com a gente também a vereadora Guida Calisto, já vou acioná-la também para o primeiro boa tarde, e reforço a pergunta que eu fiz aqui para a Guida, a questão dos direitos da mulher em 2021, ano de pandemia, mas também sobre uma comemoração dos direitos, Guida. Você enxerga esta evolução, pelo menos neste século? Seja bem-vindo e boa tarde. Obrigada, Gabriel. Boa tarde, né, Gabriel? Estou ainda no bom dia ainda. Bom dia, Gabriel. Bom dia às minhas colegas aqui, vereadora Paola, Mariana, Débora. Boa tarde a Thaís, né? E boa tarde quem nos acompanha também pela transmissão aqui pela TV Câmara, né? Bom, a tua questão, Gabriel, muitas vezes a gente que é de movimento sempre se depara, né? Quando a gente vai fazer falas, a gente sempre fica pensando nessa questão, a gente comemora ou a gente faz a crítica? Eu entendo que qualquer militante, né, que milita por uma sociedade melhor, a gente se pauta por esse movimento que é um movimento dialético, né? Ou seja, é uma união de contrários. De um lado tá os avanços e muitas vezes a gente sofre momentos aí, principalmente conjunturais, de retrocessos, né? Então, eu entendo que a gente tem muito a comemorar, a gente não pode esquecer a história que muitas mulheres construíram lá atrás para que a gente chegasse nesse momento onde a gente está hoje. A gente não pode deixar de lembrar que as mulheres não tinham nem direito ao voto, né, ao voto. Não tinham direito de ser eleitas, não tinham direito de participar da política. Nesse mundo machista, a gente sabe que isso a gente tem que brigar muito, né? Muitas vezes, várias de nós temos que arrancar isso à unha, o direito da participação, o direito da discussão, o direito de sermos representadas e de representar. A gente sabe que é um movimento que não é fácil, né? Hoje, nesse mundo ainda machista, é aquela coisa, né? Para os homens, o mundo, para a mulher, a casa. Ainda continua, né? Esse elemento prevalecendo. Mas a gente sabe que a nossa luta, ela tem avançado muito. É só a gente ver hoje aqui, que é muito pouco ainda, que é pouquíssimo ainda, mas só a gente vê. Até o ano passado, era só a vereadora Mariana como mulher representando aqui as mulheres no Parlamento Municipal. E eu tenho absoluta certeza, e já vi, que a vereadora sofreu muito, né, nessa casa, sendo a única vereadora mulher a nos representar. Hoje a gente avançou um pouco mais, nós temos mais 3 mulheres, né, compondo hoje a casa, 4 vereadoras, mas que a gente precisa avançar muito. Né, Guida? Não é? E eu fico feliz por isso, viu, Gabriel? De participar desse momento histórico, que vai ficar para a história, né, dessa cidade, desse país. Então, eu comemoro... Oi? Quem vem à Câmara tem uma parede com um quadro de todas as vereadoras. Imagine se a gente tivesse uma parede de todos os homens, não ia ter espaço na Câmara. Então, com as mulheres, infelizmente, consegue colocar todas que passaram por aqui em apenas uma parte de uma parede. E aí, Gabriel, você me faz citar um ponto que quando eu fui aí Eu já fui em várias participações na Câmara Municipal, mas me chamou mais a atenção quando eu fui fazer uma gravação contigo aí. E aí eu passo, né, eu olho, já tinha olhado e tal, mas me chamou mais a atenção e eu até comentei. As mulheres, o quadro das mulheres, ela fica
num local, numa parede bem escondida, debaixo da escada. A foto, né, o quadro das mulheres vereadoras é tudo preto e branco, né, algo bem insignificante, assim, né, não é insignificante, mas é algo menos, né, com menos pompa, né. E quando você olha lá na parede que estão os homens, que são, né, que foram os presidentes, mas você vê a diferença, né, é uma parede com maior destaque, os quadros com muito destaque, enfim, mas um dia a gente vai mudar isso, e né, não meninas? tem nenhuma mulher, né? Vamos mudar isso. Dos presidentes, é só os presidentes, não tem nenhuma Pois mulher. Pois é, mas nós vamos continuar na batalha para fazer a diferença e para mudar isso, né? Em breve nós teremos uma mulher como presidenta desse parlamento. Bom, então eu sou da linha que a gente tem que comemorar, mas a gente tem que avançar na luta, a gente tem que continuar a nossa luta, né? A gente tem que continuar apontando, inclusive, os retrocessos, que não foram poucos, né? Quando você chega em 2020, que a pandemia chega, ela encontra um terreno fértil aqui no Brasil, um espaço de muita retirada de direitos. Aí a gente pode elencar vários, começa desde da PEC da morte, que foi a emenda constitucional 95, que atacou o SUS, que atacou a educação, que ataca e retira, né, investimentos na saúde, na educação. E somos nós, mulheres, que mais precisamos do SUS, somos nós, mulheres, que mais precisamos da educação pública. Quando você vai olhar a questão da reforma da Previdência, que aumentou a idade da mulher para ter acesso a uma aposentadoria, né, quem que você atinge, né, quem que são as mais beneficiadas, os mais beneficiados hoje, né, pelo sistema de previdência no Brasil, são as mulheres. E aí, todos esses indicativos que as vereadoras que me antecederam falaram, todos esses elementos, né, que atacam as mulheres, as políticas públicas que são desmontadas e que atingem e que precarizam e que dificultam muito a vida das mulheres, você vê que esses elementos aprofundam ainda mais quando são mulheres negras. Então, quando você vai fazer a discussão do acesso ao emprego formal, ao emprego com carteira assinada, você vê que as mulheres negras são as mais afetadas, são as que menos têm esse acesso. Acesso a serviços, acesso à educação. Hoje, por exemplo, falando, eu sei que talvez você vai tocar nesse ponto, mas, por exemplo, falando sobre o feminicídio, ele diminuiu entre as mulheres brancas, mas ele ampliou, e esse é um índice que é o responsável por ter aumentado esse crime no Brasil. Quando você vai olhar, a maioria das mulheres que sofrem feminicídio são as mulheres negras. Então, nós vamos citar, sim, o feminicídio, enfim, acho que... e não só a violência física, mas também a psicológica, a financeira, de a mulher ter que ser sustentada pelos homens. A gente vai falar sobre essas violências, sim. Enfim, então, nesse período da pandemia, e isso fica muito mais difícil, inclusive, da gente denunciar nesse período da pandemia, né? Porque, além da pandemia ter escancarado todas essas violências que as mulheres sofrem, que nós já vimos há muito tempo, inclusive não só as mulheres, assim, mas, né, os trabalhadores de forma geral, né, a exploração, enfim, além da pandemia ter escancarado isso tudo, né, a gente vê o quanto a pandemia tem sido útil também para poder mascarar esses números, né, esconder esses números, sim, justificar retiradas de direitos, justificar elementos que agravam mais ainda a vida da população, dos trabalhadores e das mulheres, porque nós somos a maioria da população, né, e como a própria Débora disse, quando a gente não tem acesso a políticas públicas, né, enquanto mãe, enquanto mulher, ou da própria família, atinge a nós, porque também, como a vereadora Paola falou, né, e a vereadora Mariana Conte falou, os cuidados da família ainda está na responsabilidade das mulheres. Então, nós cuidamos dos idosos, dos doentes, das crianças, somos nós que cuidamos. Então, quando essa mulher não tem acesso ao SUS, não tem acesso ao emprego, não tem acesso à renda, atinge em cheio, né, todas essas mulheres. Então, enfim, não quero repetir o que elas já falaram, que eu acho que eu concordo bastante, mas dizer que eu acredito que esse movimento é dialético mesmo. Eu acredito que eu quero
comemorar, mas eu não posso citar que a gente vive esse momento conjuntural de retrocessos. Sem dúvida. Participa com a gente hoje aqui também a Thaís Cremasco, ela que é advogada, fundadora do grupo Mulheres pela Justiça. E, Thaís, o 8 de março surgiu de uma organização de mulheres por melhores condições de trabalho, salários compatíveis com as obrigações, contra a insalubridade. Por mais que as pautas se repitam hoje, quais foram os principais avanços? Seja bem-vinda e boa tarde. Obrigada, boa tarde, um prazer estar ao lado de mulheres como a Guida, como a Mariana, como a Paola e a Débora. Então, é um prazer muito grande estar ao lado de mulheres que me representam o nosso espaço, que é nosso, aí para toda a população. Então, a sua pergunta, eu confesso que é uma pergunta que me faz refletir muito, porque, num primeiro momento, eu sou uma pessoa muito positiva. Então, eu vou falar, claro que a gente tem que comemorar, hoje a mulher pode votar, hoje a mulher trabalha sem precisar da autorização do marido. Na década de 60, a mulher tinha que ter autorização por escrito do marido para trabalhar. Então, se eu falar que não tivemos nenhum avanço, que não aconteceu nada de lá para cá, né, 120 mulheres foram carbonizadas, e é por isso que o Dia das Mulheres existe. Então, se eu falar para você que não tem nada para comemorar, por um lado eu estou sendo muito pessimista. Mas se eu falar que temos o que comemorar, eu estou sendo quase uma sonhadora. Porque nós continuamos sendo mortas. A cada 8 minutos na pandemia, uma mulher foi assassinada, vítima de feminicídio. Como que a gente pode comemorar um quadro desse? Como a gente pode comemorar avanços femininos se eu estou falando que a cada 3 minutos uma mulher é estuprada no nosso país? Então eu não consigo enxergar uma resposta certa se dá ou não para comemorar. Hoje a mulher pode participar da política, mas eu não sei até que ponto isso é verdade. É uma liberdade que é uma liberdade como a igualdade entre brancos e negros. É uma igualdade que não existe. A liberdade da mulher é uma liberdade que não existe. E da mulher negra é 2 vezes pior, porque ela sofre violência por ser mulher e por ser negra. Então, indo de encontro com os dados que a Guida falou, de que a mulher negra acaba sofrendo duplamente tudo que uma mulher sofre. Então, como comemorar se ainda nós ganhamos 30% a menos que os homens para fazer exatamente a mesma coisa? Como comemorar se ainda somos as mais desempregadas e as mais empregadas em trabalhos que não cumprem com a legislação trabalhista, sem carteira assinada, trabalho sem direito? Como eu vou comemorar se teve uma reforma trabalhista que retirou um dos pouquíssimos direitos que a mulher tinha em relação ao homem, que era um intervalo que a gente tinha específico, que o legislador nos deu por entender que nós, mulheres, ocupávamos 2 funções. Nós trabalhávamos em casa e fora de casa, e por causa disso a gente tinha um intervalo especial. Esse intervalo foi retirado de nós, mulheres, em 2017. Então, num ano de pandemia, com um número tão grande de violência que a gente nem imagina ainda qual é. Porque tem muitas mulheres que ainda não tiveram coragem de denunciar tudo que estão vivendo dentro das suas casas, porque nesse cenário de pandemia, a dependência financeira fica muito maior, a dependência psicológica fica muito maior porque ela parou de se relacionar com as pessoas. Se a gente for falar em criança, então, que não está indo para a escola e não podendo nem levar para a escola as violências que sofrem dentro de casa, e a gente sabe que a maioria das crianças que sofrem violências são meninas, e que amanhã serão mulheres traumatizadas por tudo aquilo que vivemos, eu não quero ser pessimista, mas eu também não consigo comemorar. Então, a minha visão pode ser um pouco deprimente até, mas é uma reflexão profunda de que eu não sei até que ponto é verdade que a gente conquistou alguns espaços. Tivemos há pouco tempo uma mulher representando a política que foi assassinada. As mulheres que estão aí sabem a dificuldade que a gente tem para poder chegar num lugar de fala. E quantas vezes a gente tem que pagar o preço por simplesmente ser mulher e não estar no espaço onde as pessoas esperam que a gente esteja. Então, essas conquistas e essas liberdades, para mim, não são genuínas. Eu acho que a gente falta muito. E o elemento que
que nos afasta dessa conquista é o machismo estrutural, é o machismo que constrói a nossa sociedade enquanto sociedade e que nos impede simplesmente de viver. Estamos morrendo a cada 8 minutos na mão dos nossos companheiros. Por favor. Posso dialogar um pouco com o que a Thaís está falando, que eu acho super importante? Na verdade, nós tivemos, por conta da luta das mulheres, que é uma luta, né, quer dizer, secular, mas principalmente no fim da década de 70 e no processo de redemocratização, de formação da Constituinte de 88, que foi um momento de grande ascenso do movimento social, inclusive do movimento feminista, a Constituinte de 88 garantiu alguns direitos no texto da lei. Isso é fundamental, é importantíssimo. Nós temos que celebrar que esses direitos estejam constituídos no texto da lei e que nós estamos em retrocesso, então todas as vezes que a gente vai para a rua brigar contra esse retrocesso é super importante. Mas esse texto da lei, em grande medida, por conta desse machismo estrutural, por conta do sistema de desigualdade no país, né? Quer dizer, se a gente tem um país que é um dos países mais desiguais do mundo e gênero e raça, ele é transversal a essa desigualdade, porque se a gente vê num dos países mais desiguais do mundo, as mulheres negras estão lá estão entre aquelas que menos têm acesso ao emprego, menos têm acesso à escolaridade, estão em situação de moradia precária, né? Por conta desse cenário, muitas vezes, esses direitos que estão na lei, eles não se tornam uma realidade na vida das mulheres. Então, nós fazemos 2 movimentos de luta. O movimento de não perder aquilo que nós conquistamos, porque é conquista, e a gente não pode abrir mão de conquista, inclusive em memória daquelas que lutaram antes de nós, né? Eu acho que é importante isso, mas ao mesmo tempo a gente luta para que esses direitos sejam realidade na vida das mulheres. E aí eu acho que tem uma pegadinha, que muita gente que fala, que tem um discurso autoritário, que trabalha um pouco com essa lacuna, digamos assim, né? Como se a democracia não fosse importante. A democracia é importante que isso esteja, né, instituído num sistema democrático. Agora nós não queremos jogar fora o que nós conquistamos, nós queremos melhorar, queremos que aquilo se torne realidade e que isso seja sensível na vida, que a gente tenha condições de trabalho iguais, que as mulheres negras tenham condições de ir para uma escola, né? Uma escola de qualidade, uma escola pública, com professores bem pagos, que a gente possa acessar a universidade pública, que tenha direito à moradia, saneamento básico, alimentação, a trabalho digno, trabalhos, né, com remuneração que diz respeito à sua vida, que não sofra violência, que não sofra feminicídio, que a gente possa sair na rua sem sentir medo, né? Para mim, a liberdade é assim, não sentir medo. Na verdade, as mulheres, a gente não tem liberdade. Sim. Que mulher que sai na rua e não sente medo, né? Então, eu acho que nós precisamos celebrar o que nós conquistamos, lutar para manter o que nós conquistamos, mas queremos mais, avançar na legislação e que essa legislação, com aquilo que há de direito, formalmente, se torne uma realidade na vida das mulheres. Eu acho que esse é o desafio. Lembrando que quem está nos assistindo tem a possibilidade de enviar uma pergunta para a gente. O número do nosso WhatsApp já está aberto, 19 é o DDD 978293776. Envie o seu depoimento respondendo a pergunta: ao que comemorar? Há muito o que lutar ainda? Conversa com a gente que a gente passa a sua mensagem ao vivo nesta quarta-feira. Continuando sobre este assunto que a Thaís abordou e que a Mariana também participou. Essa luta ela é fundamental e ainda hoje esta busca por equidade, pelo fim das diferenças de homens e mulheres, pelo fim do preconceito que ainda existe em alguns casos, quando como a mulher ela quer ser uma jogadora de futebol, quando ela busca chegar no alto escalão de uma determinada empresa. Estes assuntos ainda são vistos com desconfiança pela sociedade? Vocês percebem diferenças no tratamento destes assuntos nas mais diferentes camadas da sociedade? O que impede da mulher ser uma atleta de futebol, de chegar num alto escalão? É o machismo?
Se a gente conseguir extinguir isso, a gente resolveu o problema, ele é muito maior, tem outras situações que impedem. Paola, Débora, Guida, Mariana também e Thaís. Quero ouvir todas vocês. Bom, posso começar? Por favor. Quando a gente fala do mercado de trabalho, existem vários pequenos degraus a gente chegar até lá, né? Primeiro está na questão da educação. Quando a gente tem a educação no ensino básico mesmo, né? As mulheres, né, as meninas, elas são responsáveis muitas vezes por cuidar da casa. Então, o tempo que elas têm para se dedicar aos estudos são menores do que os meninos. Isso acaba refletindo até quando a gente vai prestar vestibular, por exemplo. Então, a gente tem uma diferença dos cursos. A quantidade de mulheres que prestam vestibular para cursos como engenharia são muito menores do que os homens. E aí tem um outro mito, né, que o fato de você ir para a área de exatas é mais masculina, por um pensamento mais lógico, e as meninas têm que ir para a área de comunicação. Então, os problemas começam já no acesso à universidade. Quando a gente coloca isso com a questão de raça, né, não só de gênero, você tem uma dificuldade justamente pela qualidade do ensino. Então, mulheres negras têm uma qualidade do ensino público, né? Quando elas acessam o ensino público, elas têm uma dificuldade no ensino primário, né? Fundamental, ensino médio, que é uma qualidade inferior às mulheres brancas. Então, isso já mostra um pouco da dificuldade de a gente acessar a universidade. Na universidade, você tem um outro preconceito, né? Quando a gente fala de curso, de horário, de frequentar. Então, se você olhar, por exemplo, os cursos integrais, eles majoritariamente são frequentados por pessoas da classe média alta. E as pessoas negras, que são a maioria pobre no país, elas vão para os cursos noturnos. E os cursos noturnos, geralmente, são cursos voltados para cuidados. Na Unicamp, um tempo atrás, saiu uma pesquisa sobre o desempenho de bolsistas, né? Que os bolsistas tinham um desempenho melhor do que os não bolsistas, justamente por terem muita mais vontade de estarem ali, né? Mas os cursos noturnos, os oferecidos não eram engenharia, não era medicina, era justamente matemática, história, português, pedagogia. E aí, quando você chega no mercado de trabalho, o seu salário é inferior justamente por não serem aquelas categorias que são consideradas categorias de grandes rendas, como medicina, engenharia, direito. Então, isso é só o acesso ao mercado de trabalho. No mercado de trabalho existe um outro problema. Se a maioria dos recrutadores são homens, eles tendem a contratar pessoas que são parecidas com eles. Então, se você tem uma mulher e um homem disputando o mesmo cargo, com o mesmo currículo, ele tende a contratar homens. Recentemente, existe um incentivo do mercado para que você contrate mulheres também, né? A grande imprensa pede isso, né, para você ter uma pluralidade de pensamento. Então, você começou a ter um número maior de mulheres acessando outros cargos, como cargos de gerência, por exemplo. Mas, mesmo assim, muitas vezes, para ela chegar nesses cargos, ela tem que se masculinizar. Então, alguns comportamentos, né, que são conhecidos, ditos como os comportamentos femininos, o fato de você... as mulheres que chegam a cargo de gerência tendem a demonstrar menos emoções, utilizarem roupas mais masculinas, não porque elas sejam mais masculinas, mas porque para chegar naquela posição é exigido isso, a masculinização das mulheres. Então, quando a gente fala dessa equidade, né, de direitos, de acessos, não existe só a questão do machismo que a gente precisa acabar. Isso é o ponto inicial, né, da gente conseguir acabar com ele, para a gente conseguir, no mínimo, ter acesso a isso. Mas quando a gente coloca a questão das mulheres negras, elas nem conseguem chegar até esses cargos. Então, isso vem do ensino a gente passa para dentro da universidade a gente passa para dificuldades dentro das empresas, e tem relatos de mulheres que estão em cargos de gerência e, mesmo assim, elas ganham menos que os seus subordinados. E aí, isso... na forma de tratar, né, não existe o respeito. Então, o machismo que existe está tão enraizado na nossa sociedade que hoje, mesmo você estando num cargo superior a outros homens, você é tratada como se fosse inferior a ele. Então, o mercado de trabalho hoje, ele pede uma pluralidade, né? Existe um movimento mundial para que isso aconteça,
mas mesmo assim é como se fosse um movimento fakeado, porque agora parece que é bonito ter mulheres em cargos de gerência para você falar sobre isso, mas não que necessariamente você... Fazer a propaganda só. Para fazer a propaganda, mas não necessariamente porque você está, de fato, querendo mulheres naqueles espaços. Inclusive, as mulheres que acabam chegando nesses espaços acabam reproduzindo esse machismo com as outras mulheres que estão abaixo dela. Então, quando a gente fala de mercado de trabalho, principalmente quando a gente fala de cargos como engenharias, ou até mesmo profissões que são ditas como femininas, mas quando você tem alta remuneração, elas são masculinas, e a gente pode colocar como a gastronomia, por exemplo. As mulheres que cozinham em casa, mas quando você tem os grandes restaurantes com estrelas Michelin, quem estão lá dirigindo esses restaurantes são homens. Então a gente vê como que o espaço da mulher sempre numa postura inferior do que a dos homens, mesmo nos dias de hoje. Ô Débora, eu estou ouvindo vocês falando e ao mesmo tempo que, lógico, causa uma revolta, né? Você não poder se sentir à vontade saindo à noite, você ter que ficar preocupada com a roupa que você utiliza, você ter o mesmo cargo que um homem e você ganhar menos. Como é que a sociedade enxerga tudo isso? Porque me causa revolta, mas... Você entende que existe uma certa passividade também das pessoas? Por que demora-se muito para mudar este panorama? Débora, você ouviu minha pergunta? Ouvi, Gabriel. Tá bem ruim aqui o som meu, viu? Mas deu para ouvir. Eu acho que é questão do machismo estrutural, mas é cultural. Eu vou contar um fato recente, para vocês terem uma ideia. Quando eu fui eleita agora vereadora, né? Eu tive que ouvir de 2 vereadores que eu falei que eu queria um lugar de destaque para uma mulher na mesa, para uma das 4 mulheres na mesa da presidência, que eu não abriria mão disso de forma alguma, né? E eu tive que ouvir de 2 vereadores que eu estava chegando agora, que sempre teve mulher, que nunca ninguém quis fazer parte da presidência, e que eu queria a presidência, que eu queria ser presidente da comissão da criança e do adolescente e tal. E eu falei, eu não só quero como eu vou ser. Eu não vim aqui para brincar. Então, eu acho que é aí que faz a diferença, nós mulheres temos que fazer a diferença na sociedade. Quando vierem essas falas machistas, a gente se impor e dizer aqui viemos, e para que nós estamos aqui e em outros espaços. E tiveram que assistir, eu ser a primeira mulher vice-presidente e presidente da Comissão da Criança e Adolescente. Então, em todos os espaços que eu percorri em toda a minha vida, eu fiz questão, enquanto mulher, de fazer esse papel, de fortalecer a mulher, de fortalecer a pessoa da mulher em todos os espaços, no Conselho Tutelar, aqui, enquanto fui professora, né? Então, eu devo muito isso à minha mãe, que sempre foi uma mulher muito forte, né? E sempre foi assim também, tanto que ela foi fazer faculdade de Direito aos 48 anos, né? Depois de conseguir os 5 filhos se formarem, fazer faculdade, ela sempre trabalhou, ela sempre lutou e foi estudando junto com a gente, fez faculdade de Direito aos 48 anos e exerceu a advocacia até os 70 e poucos anos, que era o sonho dela. E ela sempre nos ensinou, nós 3 meninas, a lutarmos por isso, né? De termos um papel importante e fazermos a diferença enquanto mulheres na sociedade. Então, mais uma vez eu digo, é nosso papel enquanto mulher nos posicionarmos para que essas conquistas não sejam tão difíceis, tão demoradas, né? Como tem sido. E eu acho que quando a gente consegue esse lugar, né, de destaque que conseguimos, né? Mariana, a Guida, Paola, eu e outras mulheres no mundo todo, doutora Thaís, mulheres fortes, nós conseguimos com isso fortalecer outras mulheres, né? Então, é isso que eu acho que faz a diferença na sociedade e tem que fazer a diferença na sociedade.
Tá certo, 2 horas e 56 minutos. Eu vou fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente vai continuar falando sobre esse assunto e muitos outros. A gente ainda precisa tocar no assunto da violência, seja ela psicológica, física, financeira. Quero abordar ainda questões de comportamento. Você que está nos acompanhando, você que é mulher, você já ouviu algumas frases como fecha as pernas, se comporte como uma mocinha, não se ofenda com brincadeiras. Você vai mesmo com essa roupa? Já, questão de comportamento, questão de violência, direitos da mulher. Aí de casa, você entende que há o que comemorar em 2021? Toda a evolução, todas as conquistas, se compararmos com os anos 70, 80, 90? 978293776 é o número do nosso WhatsApp. Rápido intervalo e muitos assuntos no Questão de Ordem ao vivo nesta quarta-feira. Questão de ordem de volta ao vivo nesta quarta-feira, 3 horas em ponto. Já enviou a sua mensagem, a sua participação? 978293776 é o número do nosso WhatsApp, está aqui na tela. Participando hoje com a gente, falando sobre os direitos das mulheres, o que tem para comemorar. As vereadoras Paula Miguel, Mariana Conte, Débora Palermo, Guida Calisto, Thaís Cremasco. A gente tinha combinado que você iria participar só do primeiro bloco. Você tem um tempinho para participar com a gente, continuar neste segundo bloco? Claro, é muita mulher boa junta, eu não vou sair daqui de jeito nenhum. Então agradeço a presença da Thaís Cremasco. Continua aqui no Questão de Ordem com a gente ao vivo neste segundo bloco. E agora, para acrescentar, para enriquecer ainda mais, participa com a gente a Elza Fratini Montali, ela que é assistente social, coordenadora do CEAMO, que é o Centro de Referência e Apoio à Mulher, membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Muito obrigado pela sua participação, Elza, aqui no Questão de Ordem. Eu acho sempre importante nós abordarmos aqui o papel do CEAMO. Para quem está assistindo pela primeira vez, esse programa ele fica disponível no YouTube, então depois o Brasil inteiro pode acompanhar todas as discussões que nós fazemos aqui. E eu quero que você diga sobre o CEAMO, este espaço de acolhimento, de escuta, troca de vivências, de conhecimentos, informação sobre os direitos da mulher e, claro, o quanto que a pandemia tem afetado todo este trabalho. Seja bem-vinda e boa tarde. Obrigada, boa tarde a todas. É um prazer imenso estar aqui com tantas mulheres incríveis, como a Thaís falou, uma pessoa que admiro demais. E o CEAMO, ele é um serviço público municipal que está aqui para atender mulheres que estejam em situação de violência doméstica. Nós oferecemos às mulheres atendimento psicológico, social e orientação jurídica. O principal papel do CEAMO é trabalhar com a questão do fortalecimento das mulheres para que elas consigam entender o que é o ciclo da violência, quais são os tipos de violência que ela pode sofrer, que é um relacionamento abusivo, quais são os sinais de um relacionamento abusivo, e ter o apoio que elas precisam para poder romper esses relacionamentos e as situações de violência que elas sofrem, né? O CEAMO, ele fica aqui no centro, no mesmo prédio do Conselho Tutelar, na Avenida Francisco Glicério. As mulheres que estejam em qualquer situação, que se sentem com medo ou se sentem em risco ou precisam de algum apoio para conseguir superar e romper essas relações, podem nos procurar diretamente através do 0800, que é 0800 777 1050, e fazer o agendamento para o atendimento, ou presencialmente procurar o CEAMO de segunda a sexta, das 8 às 17.
com a questão da pandemia, a gente tem vivido uma situação de instabilidade constante, né? Porém, o nosso serviço, ele entra como um serviço essencial, por se tratar de questões relacionadas à violência, então a gente entende que não dá para esperar. Inclusive, uma das coisas que a gente trabalha no processo de fortalecimento das mulheres é que o momento de oferecer ajuda é aquele momento que ela decide romper, que ela não aguenta mais e que ela procura ajuda. Então, isso não dá para ser retardado, né? Então, de repente, aquele momento que é o start que deu, ela precisa ser atendida naquele momento para garantir que tenha sucesso no processo todo de rompimento do ciclo. Então, independente das fases, né, que o Estado de São Paulo e o município de Campinas estão em relação à pandemia, nós estamos atendendo o tempo todo. É óbvio que na fase vermelha agora, a preferência dos atendimentos é que eles aconteçam por telefone, mas a gente entende que casos não dá, é preciso ter esse contato com a mulher. Ela precisa, uma das principais coisas no processo de fortalecimento é criar vínculo, e para criar vínculo, muitas vezes a gente precisa estar perto, precisa ter empatia, precisa olhar olho no olho. Então, a gente continua atendendo, as mulheres podem procurar diretamente ou então ligar para fazer o agendamento. O impacto da pandemia no nosso serviço foi que nós tivemos uma queda, né, uma diminuição do número de atendimentos que nós mantínhamos durante um período normal. Então, hoje nós temos uma média de 80 atendimentos por mês. A nossa média é em torno de 160, 170 antes da pandemia. Bastante. Mas continua oferecendo atendimento e a gente percebe que houve essa diminuição em outros serviços também que atendem as questões de violência, né? Na delegacia, nos serviços da Guarda Municipal, no abrigo. E aí é uma questão que a gente vai ter muito tempo ainda para estudar e para entender esse fenômeno do que está acontecendo nesse momento. Vou falar um pouquinho agora sobre comportamento, porque infelizmente ele está ligado à violência. Eu entrevistei na segunda-feira a autora do livro A Revolução das Rosas, no Câmara Total, e eu fiz a pergunta que recentemente uma revista de grande circulação colocou na capa sobre a primeira-dama adjetivos como bela, recatada, do lar. Isso gerou duras críticas, como se isso fosse um objetivo, algo a ser seguido. Como é que vocês enxergam a repercussão que foi gerada daquele momento até hoje? Houve avanço para aquela mulher que diz: eu não sou recatada, eu não sou do lar, eu sou do que eu quiser. Como é que vocês enxergam daquela capa de revista para hoje, todos os debates que aconteceram? Eu acho que o fato de ter acontecido essa repercussão e as duras críticas que essa revista teve na época foi importante, faz parte do processo que nós temos feito, e o movimento feminista e as mulheres têm feito de desconstruir esses estigmas, né? Porque é um estigma, né? O estigma de que a mulher boa, correta, a mulher que merece ser valorizada é a bela, recatada e do lar, né? Então, na verdade, é isso que quer dizer que a mulher que merece ser valorizada é essa mulher. As mulheres que não estão no padrão de beleza definido, ou as mulheres que resolvem não ser recatadas, ou as mulheres que resolvem não ser do lar, elas não mereceriam tanto respeito. Isso na verdade, está implícito nesse argumento uma ideia de que a mulher que foge do padrão, ela não apenas não merece respeito, mas ela pode merecer uma punição, na verdade. Porque essa é a consequência, né? Geralmente, quando a gente vê a lógica, por exemplo, a lógica da violência doméstica, a lógica da agressão contra as mulheres, geralmente o argumento que está por trás é de que ela mereceu, né? A gente já viu isso. A mulher apanha porque merece, a mulher fez... ela apanhou porque ela fez alguma coisa que... A pergunta que vem é, mas o que ela fez? O que ela fez, exato. Na verdade, esse tipo de estigma que coloca um determinado padrão da mulher que merece respeito, ele, na verdade, ele alimenta essa ideia de que a mulher que não entra nesse padrão, ela não merece respeito, ela pode ser punida pelos seus atos e acaba naturalizando a própria violência, né? Então, eu acho que a repercussão que teve esse caso, todo o debate que gerou em torno,
foi super importante, porque assim, na vida real, as mulheres não estão dentro desse padrão. A mulher real, né? A mulher que está, né, nos assistindo agora, a mulher que tem que sair de casa todo dia para trabalhar, a mulher que tem que cuidar dos filhos, a mulher que cuida da casa, né? A mulher, na vida real não existe esse padrão, né? Nós não estamos nesse padrão, nós não fazemos parte desse padrão, né? Então você cria um padrão que é só para tentar encaixar as mulheres e muitas vezes isso traz sofrimento, enfim, e justifica essa lógica da violência, né? A violência que infelizmente é esse quadro que as nossas convidadas aqui colocaram, que a Elza colocou muito bem, uma situação de alarmante e que na pandemia, com a quebra das relações sociais, né? Porque as mulheres elas estão mais, a gente teve um distanciamento das nossas relações sociais e a dificuldade de acessar um espaço de denúncia, a ausência da possibilidade de ir no centro de saúde, de ir numa escola, né? A escola também é um espaço onde se alerta, né? Onde se enxerga a violência. Então a gente está esse cenário que nós estamos vivendo hoje é um cenário grave e eu concordo, nós vamos ter que estudar e vamos ter que pensar como agir sobre isso, né? É super importante ter programas como esse, né, para dizer para as mulheres, se você está sofrendo uma violência, se você está com medo, se você está se sentindo infeliz dentro de um relacionamento que você acredita que pode ser abusivo, procure o SEAMO. Com certeza. Vereadora Guida, como é que você entende que a sociedade lida com quando a mulher diz eu não sou recatada, eu não sou do lar, eu sou do que eu quiser? É bem aceito hoje ou não? Bom, a gente não pode deixar de apontar isso que você falou, Gabriel, na tua questão, que a vereadora Mariana citou. O machismo, ele é estrutural e ele é estruturante. Então, veja, a gente não vai conseguir mudar pelo menos é o que eu entendo, a gente não vai conseguir mudar essa condição se a gente não lutar por uma sociedade diferente desse modelo. Eu vou dar um exemplo que eu gosto de usar bastante. No serviço público, por exemplo, né, serviço público a gente subentende que não tem essa diferenciação, né, de salário para mulher diferente, salário para homem diferente. Mas sabe como é que eles resolvem isso, Gabriel? Eles resolvem assim. Veja, quando eu vou falar de profissões como cozinheira, servente, que são majoritariamente ocupadas por mulheres, né, numa escola, por exemplo. E aí eu falo de um cargo como zelador, porteiro, que é majoritariamente ocupado por homens, né? Quando você vai ver a base salarial nas prefeituras, ela tem diferença. Por que ela tem diferença? Porque um é ocupado por mulheres e outro é ocupado por homens, né, na sua ampla maioria. É difícil você ver porteiro, até não, que agora está muito mais, né, comum, mas antes era bem difícil, zelador, né, mulheres ocupando esses espaços. Então, como o machismo ele tem essa forma de intervir, tanto estrutural como estruturante, é isso, se a gente não mudar essa base econômica, se a gente não cutucar, não ficar aqui a todo momento fazendo luta para que os nossos direitos, né, para que a gente possa ter uma autonomia econômica, a gente não vai conseguir enfrentar elementos como esse. Então, você vê cada vez mais homens falando isso, que as mulheres têm que ser recatadas, porque essas mulheres, um dos elementos extremamente importantes para que ela se liberte, né, dessa opressão machista é a independência econômica delas, né? A independência é garantir direitos, é garantir a sua autonomia, né? Que também vem, é óbvio que tem, né, a questão psicológica, mas essa questão da base econômica ela é muito importante. E aí hoje, na conjuntura atual, você vê assim, tem horas que você pensa assim, mas de onde saiu essa fala? Né? Há pouco tempo teve um crime de estupro ali na região do Campo Grande. Era uma senhora, viu, Gabriel? Era uma senhora, era uma religiosa, inclusive. Sim. Ela fazia a caminhada todo dia cedo.
ela, né, ela fazia caminhada, inclusive ela preservava a questão do uso, né, da roupa, né, como uma religiosa, e ela foi estuprada e foi morta. E aí muitas pessoas falam assim, mas ela fazia caminhada ali na estradinha, ali na John Boy, que liga ali o Parque da Floresta aos bairros São Luís e Campina Grande. Mas o que ela estava fazendo ali? Gente, nem o direito de ir e vir ela tem. Uma senhora, nem o direito de ir e vir ela tem. Eu posso complementar uma coisa que você está falando, que acho muito interessante essa fala da Guida, que me fez uma vez refletir. Eu não sei se vocês todas pensam como eu, mas a verdade é que o estupro ele não é um crime sexual, né? Ele é um crime de poder. Por que ele é o crime que mais acontece? Qual é a maior violência entre a mulher? É a violência, com certeza, a violência moral é a número 1, que acontece toda hora, todo dia. Não dá nem para contar. E o estupro dessas violências do direito penal, né, dos crimes penalmente puníveis, ele é um crime muito cometido, porque é muito interessante essa análise da Guida, porque o estupro não é um crime que acontece por uma questão, pelo ato sexual. Aquela pessoa, de repente, pode ter uma vida sexual. É essa necessidade de subjugar. Então, ele tem tudo a ver com o machismo. Eu só queria fazer essa complementação, Guida. Desculpa te interromper. Imagina, Thaís, mas é isso, né? Então, quando a gente vai discutir, né, esses pontos que a gente está discutindo aqui, se não tem como a gente discutir só o machismo, né, ou só o racismo, ou só discutir aí a luta de classe, ela tem que vir nesse bojo mesmo. A gente precisa de uma sociedade diferente da que está colocada, né, para que a gente possa avançar e acabar, né, com esses elementos e a gente não pode deixar de falar. Isso que a Thaís colocou, o machismo ele mata. O machismo ele está ceifando a vida das mulheres, ele mata. A gente nunca viu o feminismo matar homem nenhum. Agora o machismo mata, porque o feminismo ele luta para que a gente tenha uma sociedade, né, igualitária, diferente, né, aonde a gente quer chegar é bem diferente. E isso que a Elza colocou também nos preocupa, né? Veja, nós estamos num momento de crise econômica, crise sanitária. Quando a crise da pandemia chega, a gente já estava numa crise econômica, sem emprego, retirada de direitos. E lembrando, quem sofre mais efeitos da crise são as mulheres da classe trabalhadora, são as mulheres moradoras na periferia, né? São aquelas que mais sofrem esses efeitos. E aí a gente chega numa crise da pandemia. E aí a gente recebe essa informação que teve queda, né, no número aí de atendimentos, ou seja, queda no número de denúncias. A gente precisa olhar para isso nos chama muita atenção. Então, eu até agradeço essa informação que chega agora, porque a gente fica cada vez mais preocupada. E aí, o que está acontecendo, né? Ou seja, está sendo subnotificado. Onde que estão indo essas violências? Está sendo subnotificado. E aí, quando isso vir ser exposto, né, assim, aparecer, a gente pode ter números aí muito mais agravados e a gente pode ter consequências muito mais sérias do que a gente está tendo hoje. Então, a nossa luta é muito grande, viu, Gabriel? Exatamente. E a gente tem a luta Gabriel, a curto, a médio e a longo prazo. Pode falar. Eu acho que isso que a Guida está trazendo, né, essa questão da nossa preocupação, para onde está indo tudo isso, mas assim como que a Mariana falou da importância de programas como esse, que a gente tem espaço para dialogar e para falar sobre a questão não só da violência, mas do empoderamento da mulher, da valorização da mulher, e isso é uma coisa que os movimentos sociais fazem muito bem, e a sociedade civil envolvida na questão da prevenção da violência é fundamental para levar conhecimento, para levar informação. Então, acho que essa é a principal arma que a gente tem de enfrentamento a qualquer forma de violência, ter esses espaços de diálogo, e aí, através desses espaços, através de maior conhecimento, informação, isso é uma coisa que acontece muito, por exemplo, no meio universitário, né, no meio acadêmico,
de hoje eu vejo um grande avanço já em relação a essa questão do papel da mulher na sociedade, de qual é o lugar da mulher nessa sociedade, né? Então, hoje a gente tem muito mais abertura para falar sobre isso e entender que o lugar da mulher é onde ela quiser, ela pode se qualificar, pelo menos aqui no Brasil a gente ainda tem liberdade, né, para falar sobre isso. E a importância da mudança cultural no processo, né? O machismo é uma questão cultural que foi construída na nossa sociedade e é transgeracional. As meninas crescem muitas vezes ouvindo falar ou vendo as suas mães, as suas avós sofrerem violência, e a naturalização que acontece a violência dentro da família é o que faz muitas vezes com que as mulheres também continuem perpetuando a violência com seus filhos e se colocam nesse papel de vítima. Então, é importante esse conhecimento, a informação, para que, de fato, haja o rompimento do ciclo de violência. E aí, quando a gente tem esses espaços para falar principalmente sobre o que são os relacionamentos abusivos, quais são os primeiros sinais, a importância de uma mulher nunca se sentir sozinha, saber que existem profissionais especializados, que existe uma rede de apoio para oferecer todo tipo de ajuda que for preciso para ela conseguir romper a violência e não acabar em mais um caso para a gente entender a importância do papel da sociedade e principalmente dos movimentos sociais nesses momentos. E aí, não sei, ainda você tem tempinho, mas eu queria, não sei se já foi falado também anteriormente, mas alertar para quais são os sinais de que você está no relacionamento abusivo. Pode falar que é importante, Elza. Posso falar? Então, assim, existem alguns sinais e é importante também a gente falar que um relacionamento abusivo ou a violência doméstica, ela acontece depois de uma construção de um processo onde houve troca de afeto, de carinho, houve uma construção de confiança ou de dependência entre o casal, né? Um relacionamento violento, ele nunca começa no primeiro encontro com um tapa na cara. Então, são pequenos sinais que vão aparecendo durante essa construção de um relacionamento, e quando aparecem esses sinais, é importante ligar a luzinha vermelha e falar, opa, tem alguma coisa estranha aqui, e isso pode virar um relacionamento muito violento. Então, algumas situações como assim, constantemente o homem humilha a mulher em público, ou deixa ela envergonhada de alguma forma, se constantemente ele coloca ela para baixo, se vive criticando, né, sobre a questão da forma como ela fala, das roupas que ela veste, das escolhas que ela tem. Se ele se recusa a conversar com você, principalmente quando tem algum problema no relacionamento, se ele vai lá e bloqueia no WhatsApp, nas redes sociais ou por telefone para te deixar em pânico, né? Nossa, e agora o que eu faço? Ele me bloqueou. Se ele tem casos extraconjugais, se ele te ignora, se ele fala com você com sarcasmo, frequentemente ele apresenta mau humor, irritação, você tem sempre que ficar pisando em ovos para falar com ele. Principalmente, um dos sinais de alerta é quando você se sente culpada o tempo todo. Então, a primeira coisa que o homem faz no relacionamento abusivo é fazer com que a mulher se sinta culpada, porque daí ela vai ficar o tempo todo tentando consertar essa relação, porque a culpa é dela. Sim. Então, esse é um sinal clássico, né, a questão da culpa. E aí ela começa a, muitas vezes, né, pelo excesso de controle, de manipulação que esse homem exerce sobre ela e as frequentes ameaças, ela muitas vezes começa a duvidar da sua própria memória ou da sua sanidade mental, né? Poxa vida, será que realmente é culpa minha? Será que fui eu que provoquei? Será que fui eu que fiz aquilo? E aí ela sente medo, vergonha. Outra coisa é em público, né? Ele fazer constantemente piadas, ou tirar sarro de você como forma de bullying, apresenta constante comportamento de dominação e controle,
o afeto que tinha no começo do relacionamento diminuiu a ponto de quase não aparecer mais nenhuma demonstração de afeto. O isolamento é outro agravante, né? Ele faz com que você se isole de amigos, de familiares, de vizinhos, até de pessoas da sua família, e aí, de repente, você se vê tão dependente dele e que você não consegue mais apoio de outras pessoas, as pessoas não acreditam mais em você, então você está ali nessa situação de isolamento e você acaba ficando presa nisso. A questão do dinheiro, né, da dependência econômica para te controlar, liga o tempo todo, manda mensagem querendo saber com quem você está, pede para você excluir pessoas das suas redes sociais ou dos seus contatos. E outro, né, sintoma é, por exemplo, ameaçar cometer suicídio se você deixá-lo, ou dizer que vai acabar, né, com a sua vida e com a dele, porque nada mais importa sem você. Então, assim, queria alertar porque são alguns sintomas de um relacionamento não saudável, de um relacionamento extremamente abusivo, e se qualquer mulher estiver vivendo qualquer uma dessas situações, não se cale, não se sinta sozinha, principalmente sobre questões de ameaças, onde você percebe que existe risco para a sua vida, procure ajuda, e todas nós, mulheres que estamos aqui nesse momento debatendo sobre esse tema, tenho certeza que irão te acolher. E enquanto você falava, Elza, o telefone do CEAMO estava na tela, tá? O Centro de Referência e Apoio à Mulher, o 0800 777 1050, tá de novo aqui na tela, olha só, aqui embaixo. Então você, mulher que estiver passando por alguma situação, você está desconfortável, por gentileza, ligue neste telefone para buscar uma ajuda. Ô, Gabriel, Oi. Posso só colocar uma questão? Por favor. Porque eu acho que isso que a Elza falou é muito importante ter programas como esse, né? E o que eu sinto muita falta aqui na cidade é da gente ter uma campanha de propaganda institucional do governo com mais força, inclusive de divulgação do próprio CEAMO, de valorização dos serviços públicos que nós temos aqui na cidade. Até eu, durante esses 4 anos da legislatura passada, apresentei todos os anos emendas no orçamento da cidade para que parte da verba destinada à propaganda institucional da prefeitura fosse revertida para campanhas contra a violência machista, racista e LGBTfóbica. Os 4 anos eu apresentei emendas, essas emendas nunca foram aprovadas pelo plenário da Câmara, e aí eu acho que a gente pode criar aqui um compromisso entre as vereadoras, que nesse ano, felizmente, se na legislatura passada eu era a única mulher, nesse ano nós temos 4 mulheres para batalhar por essas emendas, para que a gente possa aprovar que parte da destinação orçamentária, o que é verba orçamentária? É verba que né, vem do recurso da arrecadação do imposto de toda a população. Sim. Né? Então, assim, ou seja, seria importante que isso retornasse para a sociedade por meio da divulgação institucional. A gente vê divulgação institucional da prefeitura, por exemplo, divulgando a questão do IPTU, aquelas placas, né? Você poderia fazer campanhas divulgando o CEAMO, divulgando os espaços de combate ao racismo, o Centro de Referência LGBT, ou seja, campanhas educativas que colocassem, por exemplo, toda essa descrição muito boa que a Elza fez, que com certeza muitas mulheres se reconhecem nessa situação, isso deveria ser mais divulgado, né? Então eu espero que nesse ano nós consigamos, aqui, vereadoras unidas, batalhar para que a gente consiga, de fato, destinar verba para essa campanha. Thaís, você entende... Logo vai começar a discussão do PPA, né, Mariana? Sim, vamos ter que fazer de novo essa pauta, e esse ano não estou sozinha. Eu quero dizer assim que é uma alegria, viu, gente? Ô, Thaís, você entende que uma campanha, ela pode deixar pelo menos este homem desconfortável, mas ela deixa a mulher segura de que ela não está sozinha caso aconteça alguma coisa? Por isso a importância? Com certeza. Eu acredito muito na informação como uma forma de combate à violência.
Se as mulheres de Campinas soubessem a qualidade do serviço prestado pelo SEAMO, nenhuma mulher sofreria violência doméstica. Porque essas mulheres são atendidas de uma forma, com um carinho, com um acolhimento, que é fora do normal. Então, eu acredito que a informação delas saberem o que é. Essa fala da Elza tinha que estar atrás dos ônibus, sabe? Se ele pede para você bloquear alguém, isso é violência. Tinha que ter essas frases, essas campanhas, para que a gente parasse de naturalizar essas atitudes de violência. Eu acho incrível como a gente não percebe. Eu começo normalmente minhas falas perguntando: alguém aqui já sofreu violência doméstica? Nenhuma violência sexual? Ninguém levanta a mão. Alguém aqui já levou uma passada de mão no ônibus? Todo mundo. Nossa. Ah, mas isso é violência? Eu falo, não? Você está saindo para trabalhar e uma pessoa passa a mão no seu corpo. Isso não é violência? Então, a mulher não sabe o que é a violência. Ela não sabe o apoio que ela tem. Então, a informação, na minha opinião, é um elemento fundamental para o combate à violência. Eu vi no Instagram uma postagem da Gabriela Luz, na qual ela reproduzia frases que provavelmente a maioria das mulheres já ouviu. Então, era assim: fecha as pernas, se comporte como uma mocinha, sorria, não se ofenda com brincadeiras, vai com essa roupa, não fale alto, não seja brava. Débora e Paola, existe essa pressão por determinados comportamentos? Não, sem sombra de dúvidas, né? Existe como já foi falado aqui, um estereótipo do que é a mulher, a bela recatada do lar, né? Não é à toa que essa frase ficou tão famosa e a gente nos movimentos luta tanto para desmistificar isso. Mas, dialogando um pouquinho com o que a Elza falou, essa semana eu e a vereadora Guida protocolamos um projeto que ensina a Lei Maria da Penha nas escolas, que é justamente para que a gente não tenha essa naturalização da vítima, porque você em casa acha que isso é normal, como a Thaís colocou aqui, as mulheres não sabem o que é violência. Então, a todo momento, já desde a primeira infância, a gente precisa falar assim, olha, isso é violência. Quando alguém pede para você bloquear alguém, quando alguém pede para que você se afaste de alguém, ou até mesmo esse sarcasmo que existe, né? Isso é violência. E aqui, sobre a passada de mão, o ônibus é um exemplo de onde isso acontece, mas a gente teve um caso que foi filmado num plenário, né? A Isa Pena, em São Paulo, teve uma passada de mão e não aconteceu nada com aquele deputado que passou a mão nela. Então, existe o machismo, ele é tão sutil que, por exemplo, mesmo quando a gente tinha na presidência da República uma mulher, a gente não falava somente sobre a fala dela, sobre o conteúdo, a gente falava se o terninho dela combinava, se o sapato que ela estava usando, qual era o valor e qual era o penteado que ela estava utilizando. Então, existe tudo isso que você colocou, né, das frases, tem que ser isso, tem que ser aquilo, não basta você ser uma mulher e estar no espaço de poder e estar na cadeira máxima do Brasil, por exemplo, como era o caso da Dilma. Você ainda tem que se sujeitar aos padrões de beleza que existem para você ser minimamente ouvida. Então, para as mulheres, né, por isso que eu digo que a gente tem muito a lutar ainda, né? É claro que a gente teve algumas vitórias, mas assim, o que a gente tem que ouvir ainda em 2021, no dia 8 de março, como aconteceu na Câmara de Vitória, um questionamento sobre a roupa que a vereadora estava utilizando, isso é inadmissível. A gente precisa acabar com isso. Não é a minha roupa que determina, não é meu cabelo, não é meu sapato, não é nada disso. Não é a maneira que eu me porto perante a sociedade. A sociedade tem que me respeitar independente disso tudo. E a gente tem frases, essas que você trouxe, elas são bem agressivas, né? Mas a gente tem frase muito mais sutil, do tipo, agora você está pronta para casar. Né? Porque como se nosso objetivo fosse fazer alguma coisa simplesmente para casar, né? Sim. Então, todas essas coisas, essas sutilezas do dia a dia acabam dificultando com que a gente consiga eliminar o machismo da nossa sociedade. Porque como se a mulher tivesse vestida para o homem, né? Você exatamente. Está se vestindo para o homem, não é para você se sentir bem. Exatamente. Então, essa coisa sutil, né, que ela é naturalizada desde a infância, a gente precisa mudar. Além disso, a gente protocolou, né, um projeto
que fomenta emprego e renda para as mulheres em situação de violência, porque é justamente isso, quando você tira a independência financeira dela, onde ela fica dependente do homem, isso é uma violência, e a Procuradoria da Mulher, para que a gente consiga garantir a participação política das mulheres, porque não basta chegar nesse espaço, como eu já coloquei, mas também você ser respeitado nesse espaço é muito importante. A Isa Pena é um exemplo, mas a gente teve a Erika Hilton, que teve seu gabinete invadido, a gente teve vereadoras que antes mesmo da posse já foram ameaçadas simplesmente por serem mulheres. Então a gente precisa que os nossos corpos, as nossas vidas sejam respeitados, por isso que nessa semana tão importante a gente protocolou esses projetos. Vereadora Débora, quero te ouvir sobre essa pressão por comportamento. Sorria, não fica com cara de brava, mas vai com essa roupa, mas vai sem maquiagem. Existe essa pressão ainda hoje? E como existe, né, Gabriela? Existe o tempo todo, né, em todos os espaços. A mulher, ela tem que estar sempre magra, bonita, maquiada, com o cabelo arrumado. É uma cobrança incessante, né? Mas que eu acho que, mais uma vez, nós, mulheres, não podemos ceder, né, a essa pressão e essa cobrança que é constante, né? Agora nós temos também esse fenômeno das meninas que fazem páginas no Instagram, eu esqueci o nome agora, me fugiu o nome, mas que quanto mais magra, mais malhada, mais bonita, elas fazem sucesso, têm seguidores, e isso para as meninas que estão, né, as adolescentes, as meninas que estão crescendo, esses exemplos, você tem que ser sempre impecável, é muito pesado, né? É muito pesado. O homem pode engordar, pode ficar careca, nós não, nós temos que ficar sempre magra, linda, pronta, né? Como se a gente fosse um produto, né? Então, eu acho assim, a mulher, ela ainda é vista como um produto de consumo, né? Então, por isso que vem essas falas, né? Senta assim, não veste assim, você vai com esse cabelo, você vai com essa roupa, porque a gente ainda é vista como produto, né? E não podemos concordar com isso e aceitar. Eu me lembro quando eu estive com coordenadora da escola, em 2013, né? E eu cheguei na escola e tinha uma regra que as meninas que viessem com os shorts acima do joelho tinham que voltar para casa. E eu cheguei lá, eu fiquei muito assustada com aquilo, né? E eu questionei, não, mas é a altura do joelho. Eu falei, não, né? Não é assim. Não, mas porque senão os meninos ficam mexendo. Eu falei, não. Então, quem está errado são os meninos. Então, a gente vai fazer uma correção nisso daí. Aí eu fiz um projeto na escola com os meninos e com as meninas. Meu corpo, minhas regras. E fizemos debates com os meninos e com as meninas, dizendo assim, elas venham do jeito que elas quiserem, e vocês respeitem o jeito que elas estiverem vestidas. Isso não te dá o direito, se ela vier com shorts curtos, não te dá o direito de passar a mão, de dar cantada, nada. E isso evoluiu de uma forma, foram debates tão maravilhosos e tão assim, de mudança de postura e de respeito que se deu entre os meninos e as meninas, que não precisou mais essa regra, elas vinham do jeito que elas vinham e eles se respeitaram. Então, eu acho que a escola, né, a Guida parece que protocolizou um projeto de lei para ser discutido. Isso é de suma importância. A escola é um ambiente muito importante para se discutir e se desconstruir esse tipo de postura, né? Não pode ir com isso, não pode ir com aquilo. O menino vai de shorts, a menina não pode. A menina não pode ir de mini saia, né? Ela tem que entender, se ela se sente bem, mas vai subir a escada e vai ver a calcinha dela. Se ela não se importa de mostrar a calcinha dela, é problema dela. É isso que a sociedade tem que entender. A mulher tem que ser respeitada. Então, mas essa desconstrução, ela tem que ser assim, desde lá do infantil mesmo, né? Dentro de casa, dentro da escola, dentro da igreja, de todos os espaços, né? Essa fala
da Elza foi muito boa. Eu acho, como a doutora Thais falou, devia estar em todos os ônibus, porque as mulheres não têm noção do que é violência. Eu conversando com uma moça esses dias, sobre a questão do casamento dela, ela começou a conversar, e num certo momento ela começou a chorar, porque ela falou: Débora, eu não sabia que isso era violência. Ela ainda falou: a minha última patroa, né, ela tratou assim, ela já vinha falando essas coisas para mim, mas eu não me dava conta, e ainda ela não se dava conta disso. Então, é importante a gente falar, conversar, o diálogo, você abrir para o diálogo, para a escuta, né? Para que as mulheres possam identificar e sentir na outra um ombro amigo, alguém do lado que fortaleça, que empodere e caminhe, né, para os programas que possam ajudar essas mulheres. Mas existe e é inadmissível essas falas, sim, né? 3h41, nós já estamos nos encaminhando para o final, mas eu ainda quero tocar em 2 assuntos com todas vocês. O primeiro, decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que acaba com a possibilidade de réus apelarem para legítima defesa da honra nos tribunais do júri. Está com os dias contados, viu? Aquele argumento jurídico, a legítima defesa da honra, sobretudo a honra masculina. Isso desde a época do Brasil colônia, né? Quando a lei concedia ao homem o direito de matar a esposa quando flagrada em adultério. E essa tese aí era explorada. Como é que vocês enxergam esta decisão do ministro Dias Toffoli? Demorou, né? A pergunta, o que vem na nossa cabeça é demorou. Porque, na verdade, há algum tempo já não se praticava, né? Porque, na verdade, esse foi o estopim de uma luta muito grande das mulheres na década de 70, né? Quando foi apelado esse argumento no caso do assassinato da Ângela Diniz, né? Que foi uma mulher... Tem até um podcast sobre isso. Que teve uma repercussão muito grande, né? O assassino Doc Street era um empresário renomado, de sucesso, e se apelou a esse argumento para, digamos assim, inocentá-lo, né? Quer dizer, a legítima defesa da honra. É claro que aquele movimento fez com que isso, né, digamos assim, não fosse mais usado, mas a permanência disso no regramento é uma afronta. Mas, Mariana... Oi. É usado, sim. Acaba que... Até hoje, nas defesas, os advogados têm coragem de escrever isso. Tem razão. Eu acho que é importante tirar isso, porque isso, na verdade, é uma forma de justificar o assassinato das mulheres. Né? Isso aparece na defesa, isso também aparece na cultura também, né? Na ideia que é presente na sociedade de que a mulher, ela, enfim, né, que culpabiliza a mulher pelo fato de ter enfim, uma violência, ou mesmo assassinato, né? Então eu acho que demorou para tirar isso, e é uma conquista das mulheres retirar esse absurdo. Né? Mariana, é interessante o que você está falando, e concordo muito com você que demorou, de fato, mas assim, mesmo que lá no final não aplicasse a tese, só dessa tese existir já é humilhante o suficiente, né? Eu recebo diariamente clientes assim: doutora, ele colocou no processo uma foto minha nua. Então, muitas vezes o homem, o agressor, e não é só em violência, processo trabalhista também, e não só, os homens usam o judiciário para reproduzir o machismo. Essas defesas ofendem as mulheres. Esse tipo de argumento é uma vergonha para a gente. Ainda concordo com a Mariana que talvez não fosse aplicado pelos juízes, mas aquilo estava nos processos. Tem o caso da menina, né? Da menina que foi... o rapaz que ela foi estuprada, foi resquício, né, de Boa Noite Cinderela no exame,
ela estava comprovado que ela foi estuprada e o advogado de defesa colocou no processo fotos dela, a roupa dela, como uma forma de dizer, enfim, quer dizer, o que esse advogado pensou, né? Quer dizer, como é que isso pode passar pela cabeça? Ela estava se oferecendo para ele que... Não, e nem era da situação. Ela queria colocar que ela era uma, digamos assim, uma vagabunda, uma vadia, como eles tentam construir, né? A ideia de que a mulher é uma vadia e aí ela merece ser estuprada. Essa é a tese que está por trás. E, Thaís, eu estava uma vez pesquisando sobre esse caso dessa legítima defesa da honra, eu achei no site da OAB uma menção à defesa do Docker Street, né? E no site da OAB apareceu como uma defesa memorável, né? Como uma defesa de uma ótima qualidade, ou seja, aquela defesa que gerou toda aquela onda de protestos na década de 70, que usava esse argumento como para inocentar o assassino e era reconhecido como memorável, né? Como uma defesa que tecnicamente super... Então, quer dizer, para você ver, né, como assim? E é uma legitimação do judiciário do assassinato de mulheres, né? Mas eu acho muito importante isso que a Thaís coloca. Não, eu acredito assim, é uma vergonha e é lamentável que ainda isso não seja punido, porque o advogado tem uma certa liberdade de trabalho. Eu tento pegar muito isso nas minhas defesas, mas a gente tenta mostrar para o juiz quando existe alegações para humilhar a mulher, pura e simplesmente, né? E essa questão da honra da mulher... eu estou para dizer que na maioria dos processos, independente quando se trata de pessoas, né, que estão figurando nos polos aí, de processuais, eles tentam colocar a honra da mulher de algum jeito para, sabe, justa causa, mas também ela fazia tal coisa, assédio sexual, mas também olha a roupa que ela usava para trabalhar. Essa semana eu fiz audiência e a defesa da empresa é isso. O assédio sexual não ocorreu porque ela se insinuou e eu tinha gravação do assédio sexual. Falei para o advogado, o senhor deveria ter vergonha de colocar a sua assinatura numa petição inicial, numa contestação dessa. Mas assim, é um grito sozinho, porque o judiciário continua aceitando esse tipo de argumentação como válida, né? Para a gente poder encerrar a questão de ordem, o que nós, homens, podemos fazer contra a desigualdade para a gente poder diminuir tudo isso que nós citamos no programa hoje, questão de assédio, de respeito, de igualitar o salário no alto escalão? O que os homens podem fazer no dia a dia? Começando por você, Paula. Acho que o primeiro passo é tentar não reproduzir tudo aquilo que reforça o machismo a partir do momento que a gente sabe disso, né? Então, mesmo sendo uma semana de luta, mesmo sendo uma semana que a gente fala muito sobre isso, a partir do momento que a gente traz frases que reforçam tudo aquilo que é o machismo, né? Eu acho que esse já é o primeiro passo. Não que isso não tenha que ser trazido num programa importantíssimo quanto esse. É importante para a gente falar, isso é machismo. É importante a gente saber que as nossas atitudes, né, a gente tem que pensar, eu faria isso com um homem, por exemplo? Eu falaria do mesmo jeito? Eu falaria, por exemplo, da roupa dele quando ele está numa entrevista de emprego? Eu utilizaria essa resposta se ele fosse um homem? Eu acho que só isso já dá uma reflexão para os homens do que é ou que não é machismo. Isso está muito enraizado ainda na nossa sociedade, isso... ainda está muito sutil, como eu trouxe aqui, né? E existe um mito, né, de beleza, um padrão de beleza que é atribuído para as mulheres e não é atribuído para os homens. Acho que a gente está muito longe ainda da gente conseguir acabar com o machismo na sociedade, mas só o fato da gente estar aqui hoje já é um comecinho disso, né? Já é um momento que a gente pode estar um pouco mais perto dessa luta de acabar com esse machismo. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer, e a Débora trouxe, a Mariana trouxe, a Guida trouxe, a Fernanda, a Elza e a Thaís trouxeram muito bem, é justamente dessa educação logo na primeira infância, né?
quando a gente não coloca simplesmente as meninas para cozinharem, cuidarem da casa, coloca os meninos também, onde a gente não acha que por serem meninos eles podem simplesmente ficar em casa bagunçando, principalmente quando a gente fala da pandemia, que está todo mundo em casa agora, né? Ainda mais a gente está entrando numa fase com as medidas mais drásticas da pandemia, a gente vai ficar mais em casa ainda. Então, tentar divisão de tarefas, tentar pensar um pouco, né? Será que eu faria isso se ele fosse homem? Né? Tentar se colocar no lugar, muitas vezes, daquela mulher também, eu acho que isso ajuda nesse exercício. E não aceitar, né? Não é simplesmente não fazer nada. A gente vê tudo isso acontecendo e ficar quieto, ficar calado. Porque a gente tem uma coisa no machismo que é tão grave, que assim, a gente falando isso, nós mulheres falando isso, falando assim, olha, você não pode pedir para bloquear, isso não vai acontecer. Os homens, muitas vezes, só ouvem isso quando vem de outros homens. Então, nessa luta, infelizmente, a gente ainda tem que pedir para que os homens que têm um pouquinho dessa consciência impeçam que esse tipo de coisa aconteça. Impeçam que os seus amigos, seus colegas, seus parentes reproduzam isso e conversem com esses homens que a gente vê que têm atitudes machistas. Então, é muito triste eu ter que chegar aqui hoje, num dia que a gente tem um quadro só com mulheres, e ter que dizer que os homens têm que reproduzir tudo aquilo que a gente fala para reforçar, porque é isso que o machismo faz. Ele não nos ouve, ele apenas ouve quando outros homens falam para eles. Então, para a gente tentar chegar um pouquinho mais perto de acabar com essa luta, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que pedir para os homens reproduzirem o que a gente fala, para que os outros homens ouçam, e a gente tente acabar com isso. Infelizmente, é isso que eu tenho para falar para você, do que é possível fazer no dia de hoje. Com relação às empresas, salários, acho que é só luta social, não tem outra maneira da gente acabar com isso. Não tem como simplesmente esperar que as empresas vão lá e vão dar os salários iguais para as mulheres e homens. É um problema estrutural, estruturante da nossa sociedade, que a gente está muito longe de conseguir ainda. Mariana Conte, atitudes, falas, rede social? Eu acho que o primeiro passo é treinar o ouvido, né? A gente sabe que tem muitos homens que têm empatia com a causa das mulheres, mas talvez a gente precisa aprender a treinar o ouvido para entender o que é que as mulheres estão falando e passar a compreender quais são essas demandas. Acho importante também, né, isso que a Paola coloca, quer dizer, quando você presenciar, é muito comum na roda de homens, presenciar um comentário, né, ter alguma... Não faça a broderagem, critique o seu amigo, fale para o seu amigo que aquilo não é direito, né? Porque a broderagem é o escudo masculino, né? Quer dizer, a cumplicidade masculina que acaba passando um pano para o machismo. Mostra que você está incomodado. Mostra que você está incomodado. Você pode, né? Você pode fazer a diferença, né? E acho que, sobretudo, apoie as lutas, né? Seja parceiro, é claro, respeitando o protagonismo das mulheres, mas apoie as lutas, faça parte de campanhas, apoie as causas que as mulheres estão levantando. Vereadora Guida, quero te ouvir também o que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Bom, Gabriel, eu acho que as meninas responderam bem, né? Essa coisa de entender a pauta, né? O protagonismo é nosso, mas a gente não quer que só nós falemos sobre essa pauta. Os homens precisam falar sobre essa pauta. Mas eles, antes de falar, eles precisam ouvir, eles precisam entender para poder apoiar, inclusive. É isso que já foi falado aqui. Então, veja, quando a gente consegue construir essa relação de respeito, né, a partir do momento que você ouve, que você entende, que você dialoga, você pode mudar, né, você pode ampliar esse comportamento. O machismo, ele é muito nocivo, né, para nós mulheres, como eu disse, ele tem tirado as nossas vidas. Que a gente não tem a menor dúvida que os crimes de feminicídio e todas essas violências, né, que as mulheres sofrem, a base dela é o machismo. A gente não tem a menor dúvida disso. Mas muitas vezes ele também é nocivo para os homens.
né? Ele também é nocivo, porque ele arrebenta várias famílias, né? Enfim, então, eu entendo que é o momento da nossa sociedade parar. Não dá mais para a gente conviver numa sociedade machista, misógina, né, racista, que não valoriza as relações, que não valoriza relações de entendimento, de fraternidade, que não valoriza, né, uma construção coletiva. Então, quando você pergunta o que a gente pode fazer, por exemplo, em vários espaços a gente precisa debater isso. Nos próprios partidos, nós que somos vereadoras, a gente sabe o quanto a gente sofre machismo lá dentro. Mas aí, até que ponto os nossos companheiros, os nossos, né, enfim, estão dispostos mesmo a enfrentar essa pauta. Então, a gente precisa de parceria nessa pauta. É óbvio que o protagonismo é nosso, né? Porque só quem sente na pele que tem condições de falar, de fato, sobre o que é esse tipo de violência. Então, somos nós que sofremos isso e somos nós que temos que ter o protagonismo disso. Agora, a gente precisa que os homens tenham essa sensibilidade, né? Queiram ouvir, queiram debater, queiram discutir. Mas o que a gente vê na sociedade não é isso. O que a gente vê muito, né? Não é isso. É um pensamento preconcebido, é um pensamento recheado de preconceitos, que os homens não param muitas vezes para refletir o quanto isso tem feito mal para a nossa sociedade. Então, a gente apela aí, e eu espero que vários homens estejam assistindo hoje, ouvindo essas mulheres falando sobre o que a gente sofre, né? E como que nós mulheres enfrentamos todos os efeitos do machismo em nossa sociedade. E pode deixar que eu vou divulgar para vários grupos que eu tenho só de homens este programa como hoje. Para a gente poder Muito bem. Pode deixar. Para a gente poder encerrar, que já são 3 horas e 56 minutos. Débora Palermo, quero te ouvir também. O que nós podemos fazer? Gabriel, eu gostaria que todos os homens estivessem assistindo esse programa, né? Seria muito bom. Mas eu sempre, o que eu tenho sempre falado, né, para os meninos, para os homens que eu consigo dialogar, né, porque nem todos têm abertura para esse diálogo. Todos vocês têm mães, têm filhas, alguns. Trate as mulheres como você gostaria que tratasse sua mãe e sua filha. Não faça para outras mulheres o que você não gostaria que fizesse a sua mãe, a sua filha. Eu acho que daí já seria um grande avanço. Porque você não gostaria de ver a sua mãe estuprada, você não gostaria de ver a sua mãe subjugada, humilhada. Então não faça isso com outras mulheres. Você não gostaria que sua filha casasse com um homem que tratasse mal sua filha. Então não trate mal sua esposa, não trate mal a sua colaboradora, a sua companheira de trabalho. É a questão do respeito como ser humano, né? Você olhar o outro como um ser humano. Não achar melhor nem pior que ninguém, mas você tratar com a relação de respeito e de amor ao próximo, né? Eu acho que é isso que faz a diferença e que fará a diferença. Quando as pessoas conseguirem olhar para o outro sem ver questão de gênero, de cor, de classe social, mas ela olhar o outro, né, como um ser humano que tem sentimentos, que tem uma vida, que tem uma família, tem sonhos. Quando a gente consegue olhar para o nosso próximo com esse olhar de respeito e de amor como outro ser humano, eu acho que a sociedade avança, as violências diminuem e a gente consegue avançar mesmo na questão da igualdade, né? Da igualdade de tudo, né? De gênero, de cor, de tudo, e acabar com os preconceitos. Eu acho que é um pouco isso. Elza Fratini Montali, coordenadora do CEAMO, também quero a sua fala. Acho que está mutado o seu microfone. Desculpa. Agora sim. Quando você fez a pergunta, Gabriel, eu me lembrei de uma situação muito parecida com essa, né, vindo em casa do meu filho. Eu tenho um filho feminista, cresceu no ambiente de igualdade, né, hoje ele tem 19 anos e ele fez curso técnico em mecânica e ele trabalha como operador de máquina, num lugar que 100%
são homens, né? Sim. Ele, logo quando começou, ficou muito revoltado. Ele falava assim, mãe, eu não consigo lidar com isso, porque me dá muita raiva. E aí ele acabava argumentando, fazendo essas críticas, tentando desconstruir a questão do machismo dentro daquele espaço. E aí ele falou assim, me ajuda a pensar numa estratégia, o que eu, como homem, posso fazer para que eles mudem, né, o comportamento e as falas deles, né? E foi muito legal essa construção de uma estratégia para lidar com outros homens, né? E aí eu falei para ele, olha, filho, todas as vezes que você ouvir algum comentário machista, que você ouvir uma fofoca sobre alguma mulher de uma forma desrespeitosa, uma piadinha de mau gosto, você sempre pergunta para a pessoa que falou ou que fez, pede para ela te explicar. E aí ele começou a fazer isso e foi muito interessante, né? Então ele ouvia as piadinhas, os comentários, e ele falava assim, nossa, você pode me explicar o que você falou? Você me explica essa piada, porque assim, eu não estou entendendo. E aí isso começou a causar um constrangimento e levar a outra pessoa a reflexão, porque quando ela tem que explicar uma piada machista, ou quando ela tem que explicar um comentário agressivo, um comentário que ofende outra pessoa, isso de uma certa forma constrange. Né? E aí ele começou a pessoa fica desconfortável, né? Então eu acho que sim, para os homens é uma dica, né? Quando você ouvir qualquer situação constrangedora que fale de outra mulher, peça para a pessoa te explicar. E aí fica com aquela cara, né, de né, assim, não estou entendendo realmente o que você está querendo dizer com isso. E aí talvez essa pessoa perceba o que ela está fazendo, depois vocês podem até discutir sobre isso, né? E é uma forma de evitar com que ele continue reproduzindo e traga essa reflexão. Então foi uma estratégia bastante interessante, acho que vale aí para alguns homens tentar usar essa estratégia, que foi legal. Muito bacana. E para a gente poder encerrar, Thaís Cremasco, advogada e fundadora do grupo Mulheres pela Justiça. A Elza foi separada na maternidade, porque a fala comigo, porque a fala dela era a minha fala. Eu acredito que a única solução é criarmos e fazermos com que os homens sejam feministas. Pode parecer esquisito a fala, mas o homem precisa ser feminista. É uma luta necessária. O homem precisa partir do pressuposto que ele é machista, como todas as pessoas precisam partir do pressuposto, porque fomos educados numa cultura machista. Então, a gente precisa criar homens com ideias e conceitos feministas. Não há outro jeito. Não é porque você é homem que você não pode defender a igualdade entre homens e mulheres. Então, para mim, esse é o ponto principal, sendo que eu acredito que ações afirmativas é a melhor forma de você desconstruir tudo o que está acontecendo. Então, o que um homem pode fazer? Ações afirmativas, que foi o exemplo que o filho da Elza fez. Dentro da sua possibilidade de alcance, trazer o respeito da mulher, dar espaço para que a mulher consiga fazer alguma coisa, e a autocrítica. A autocrítica é vida. A autocrítica o tempo todo. O que eu estou fazendo? Se isso é certo? Isso é feminista? O homem precisa ser feminista. Essa é a minha resposta. Obrigada. E eu assino embaixo em tudo que vocês disseram no programa hoje. Fico feliz que estou neste caminho certo, mesmo sendo a minha obrigação, é o mínimo que eu tenho que fazer, mas a gente tem uma grande luta pela frente. Paola Miguel, muito obrigado pela sua participação aqui no Questão de Ordem. Mariana Ponte, também agradeço a sua presença. Obrigada, Gabriel. Obrigada às minhas colegas, companheiras, por esse papo muito proveitoso que trouxe uma série de reflexões. Eu acredito que quem está em casa pensou bastante sobre tudo que a gente falou aqui. Guida Calixto, muito obrigado pela sua participação aqui no Questão. Obrigada, Gabriel. Obrigada, meninas. Obrigada aí pela participação. Um papo cabeça, um papo muito importante, né? E viva as mulheres e viva a luta das mulheres. Débora Palermo, agradeço a sua participação no Questão de Ordem. Obrigada, Gabriel. Obrigada, meninas. Eu acho que é mais um dia de luta, né, e de avanço.
sempre que a gente discute e traz à tona essa questão, é muito importante para a gente avançar na luta dos direitos e do respeito que nós mulheres merecemos. Muito obrigada. Elza Fratini, obrigado pela sua contribuição aqui no Questão de Ordem. Eu agradeço o convite, queria deixar aqui também um grande abraço para cada uma das vereadoras, dizer que eu fico muito feliz e me sinto muito honrada e representada por vocês aí na Câmara. E queria também agradecer muito a Thaís pelo carinho que ela tem com o CEAMO e com a nossa equipe técnica e com cada uma das mulheres que nos atender. A Thaís, através do grupo Mulheres pela Justiça, e ela mesma enquanto profissional e enquanto pessoa que com todo esse engajamento na luta e na defesa de mulheres, que se coloca sempre à disposição para atender também as mulheres que necessitam de orientação jurídica de uma forma brilhante, de uma forma linda, carinhosa, junto com a querida da Flávia, que oferecem esse acolhimento que é fundamental. Eu queria muito agradecer e ficar feliz, dizer que eu fiquei muito feliz de te encontrar aqui, Thaís, e que precisar, você sabe, a gente está sempre junto, pode contar comigo. E um grande beijo. Saudade de todas vocês presencialmente. Em breve, se Deus quiser. Thaís Cremasco, parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela sua participação. Obrigada, agradeço a você primeiramente por todo o seu cuidado e carinho, né, de saber que não está no seu lugar de fala, toda a atenção que você deu para nós no programa. As 4 vereadoras presentes, dizer que enquanto mulher eu tenho muito orgulho de saber que eu tenho vocês, 2 mulheres negras nos representando, mas outras 2 mulheres maravilhosas, a luta de vocês, assim, eu tenho muita alegria de ser representada por vocês. E Elza, você é maravilhosa. O que você faz pelo CEAMO, o que você faz pelas mulheres é motivo de orgulho. Então é um prazer estar com vocês, gente. Muito obrigada mesmo. Um bom dia a todas vocês. Nós aqui agradecemos a participação de todas aqui no Questão de Ordem. Agradeço você que acompanhou este debate, todas essas conversas. Vai ficar disponível no YouTube, viu? Joga no grupo da família, nas redes sociais, porque é importantíssimo as discussões que nós tivemos aqui hoje. Agradeço a sua companhia, a sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Daqui a pouco, às 4h30 da tarde, tem reunião da Comissão Permanente de Política Social e Saúde. 4h30 da tarde. Então, continue nos acompanhando e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.